né, gente? Vamos lá, iniciando aqui o nossa aula de hoje, tá certo? Eu vou, Professor, que hora é pra gente buscar a prova? A partir... eu acho que a partir de 1h30 por aí, né? 1h30. Eu acho que a partir de 1h30 já dá para fazer, né? Então a entrega. A Mariana ficou me dizer se já tá tudo ok, já tá tudo impressa, mas até agora não falou nada, mas ela disse que eu já posso mandar vocês ir a parte da tarde, né? A parte da tarde para receber essas provas, tá bom? Então, desde já estou dizendo logo que é para vocês ficarem sabendo. Então, a partir de hoje à tarde, você já pode pegar as provas lá para fazer, viu? Bem, deixa eu ver. A entrega da prova é Ei, dia como 8, é tá certo? A entrega, como a entrega da prova. Luiz? Oi. Antônio Luiz, é a mãe da Maiara, é porque eu queria saber se 12 horas a Mariana tá aí no grupo. Hum. A, Ela tá aí, tá? a Sabe Mariana, dizer? a Mariana tá no. Aham. É a diretora. Você queria falar com ela, né? Não, é porque eu queria saber mais ou menos até o horário que ela deixa aí para entregar as provas. Olha, eu acredito que a partir de 1h30. A partir de 1 1 e e meia, meia. né? Isso, 1h30. Pra ser uma coisa certa Pois mesmo, tá, né? tá certo, obrigada. Tá ok. Pois, gente, vamos fazer o seguinte. Então, a partir de 1h30 vocês vão para lá, tá bom? Que eu acredito que vai dar certo para você receber logo essas provas, tá bom? E assim, para entregar as provas no colégio, quando vocês responderem, é dia 8, né? Portanto, sexta-feira de outubro, né? Do mês de outubro, né? Sexta-feira é um dia 8, né? Vocês fazem a prova durante essa semana que vem, né? Você indo buscar hoje, já pode começar a responder. Mas a entrega é dia 8 de outubro, que é uma sexta-feira, que eu vou lá para o colégio receber essas provas, viu? Bom, eu vou colocar o comunicado aqui bem direitinho, já estou logo antecipando. Bem, pessoal, estão visualizando aí ou não? Sim. É o seguinte, nós estamos aqui revisando o conto de assombração, ou seja, o conto de suspense, que é o que vai cair na prova de vocês. Por isso que eu estou passando aqui para revisar, essa atividadezinha aqui para revisar sobre o conto de suspense, que é a mesma coisa de conto de assombração, né? Então nós vimos lá que o conto de suspense é a ação geralmente se passa à noite, não é? Você observa que a história que a gente viu lá sobre o Caio, né? Que era uma história que foi a compra de uma fazenda estava à venda, né? A gente sabe lá bem direitinho a história, né? Que eu não vou contar aqui para não pegar muito tempo. Mas a gente sabe que a história se passou à noite. Geralmente esse tipo de história, conto de assombração, conto de suspense, que é a mesma coisa, se passa no período da noite. E há sempre um fantasma, um ser misterioso ou um ser sobrenatural. Como a gente viu lá, que era um fantasma, né? E que na realidade não era. No final a gente descobriu é, toda a trama da história, né? Então aqui eu vou pedir que vocês escrevam, né? Como é bem pequenininha a história aqui, não pega nem umas 20 linhas. Eu vou pedir que vocês escrevam esse texto porque já vai ser com uma primeira questão. Claro que tá 8, questão 8, 9, 10. Vocês vão numerar aqui. No lugar da 8, vocês vão colocar o número um. Começa a dar um, tá certo? A 8 é um. É para escrever. Isso. O texto aqui já vai valer como a primeira questão, tá certo? Entendeu? Primeira questão. Aí vocês lerem o texto, a procissão e a missa das almas.
Aí vem a segunda questão, terceira, né? Que é essa parte aqui também tem que escrever, né? Já tem o número de linhas. Aí vem a próxima aqui, né? Aí vocês vão numerando, né? Ok? Vamos fazer a leitura aqui do texto? Quem faz a leitura pra gente aqui? Vamos lá, Mayara, faz a leitura aí do texto que você é desenrolada mesmo. Vamos lá? A Mayara tá ouvindo? Ó, Mayara. Então vamos lá. A procissão e a missa das almas. Uma senhora muito curiosa morava perto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ijaci. Muito antigamente, as pessoas costumavam acordar tarde da noite e ouvir uma procissão passando pelas ruas. Mas ninguém abria a janela ou porta, pois desconfiava-se de que seria mais uma das conhecidas procissões das almas. O que tinham de fazer é ficar rezando dentro de casa até o cortejo passar. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada. Quando percebeu que uma dessas procissões passava, ao abrir a janela, uma das mulheres que acompanhava a multidão deu a ela uma vela acesa. Aquela senhora guardou a vela e no dia seguinte, para seu espanto, percebeu que não era uma vela, mas um osso humano. Então você percebe que a história ela gira em torno de um mistério, não é? Diferentemente da história que a gente viu do Caio, aqui realmente se concretizou, não é? A procissão das almas foi revelado no final que a vela era um osso humano, né? E aí? É uma história de arrepiar, não? Pois então com base nessa historinha, né? Vocês vão responder aqui essa questão sobre o texto, né? Sublinho no texto a expressão que mostra quando a história aconteceu. Então você vai sublinhar no texto a expressão que mostra quando essa história aconteceu. Então você vem. Professor, Oi. também é para escrever o texto? Sim. É para escrever o texto, como você observa, que a oitava aqui já é a primeira questão. Ó. Já vai servir de primeira questão. Se você copiar, você já responde a primeira questão. Aí vem a segunda, que é sublinha o texto, a expressão que mostra quando a história aconteceu. E a terceira, o que as pessoas da cidade faziam quando ouviam a procissão passar. Aí você vai localizar lá no texto a informação. O que eles faziam? Eles ficavam o quê? Trancados, ó. Né? Ficavam trancados rezando. E por que as pessoas agiam dessa forma? Aí você vai dar a sua opinião. Por que eles agiam dessa forma? E aí a próxima questão. Releia esse trecho. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada quando percebeu que uma das procissões passava. A expressão em destaque pode ser substituída por espiada. Dar uma espiada pode ser o quê? Fofocar, fugir, conferir ou rezar. Dar uma espiada é o mesmo que fofocar, fugir, conferir ou rezar. Então você marca aqui o termo adequado que se refere a dar uma espiada. Cite uma característica da senhora que foi dar uma espiada na procissão. Qual a característica para ela, para essa personagem, da senhora? Eu posso dizer que ela é curiosa. Eu posso dizer que ela também é corajosa. Sim, não posso? Então você pode colocar uma dessas características aí, né? Para a personagem. Pode ser que ela seja curiosa, corajosa. O que mais?
Enfim. Por que, por que, por que ao final da história a senhora ficou espantada? Claro que ela ficou espantada porque a vela não era uma vela em si, era um osso humano, né? Que suspeita inicial é confirmada ao final do conto? Qual foi a suspeita inicial? Tem uma suspeita aí, né? No final do conto, o leitor fica espantado, comovido, contente ou revoltado? É importante ver aqui que os contos de assombração costumam apresentar finais inesperados para surpreender o leitor, né? Como a gente viu, qual foi esse acontecimento inesperado? Foi que, no caso, a, a vela não era uma vela em si, na realidade, né? Depois que ele foi descobrir que era um osso humano. Então, esse é um acontecimento inesperado, né? E a gente tem que ver também que um dos objetivos do conto de assombração é provocar espanto e medo no leitor, né? Esse é o objetivo. Então, no final do conto, o leitor fica espantado, comovido, contente ou revoltado? Então, são essas questões que vocês vão desenvolver no caderno de vocês. E é lógico, quem fizer essa atividade bem direitinho e mandar para mim, já vai estar garantido 6 pontos aqui, tá bom? Já estou antecipando aqui, mesmo que se você tirar uma nota baixa na prova, você já não vai ficar de recuperação, porque você já está fazendo esse trabalho, tá entendendo? Então, quem fizer essa atividade bem direitinha, bem caprichada mesmo, responder bem direitinho, você já está garantindo 6 pontos aí, tá bom? Eu vou dar 6 pontos pelo interesse de vocês, pela dedicação que vocês estão fazendo essa tarefa aqui, tá certo, pessoal? Beleza? Então, essa é a atividade de hoje, revisando o conto de suspense, e vocês têm total liberdade para fazer essa atividade na hora que vocês quiserem, tá bom? Não precisa vocês fazer hoje, tá? Pode fazer amanhã, por exemplo. Enfim. Então, quem for entregando as provas já vai... Aliás, quem for entregando esse trabalho aqui já vai garantindo a sua nota, tá bom? Então, escolha um horário que dê certo, que tenha bastante silêncio, para você fazer com tranquilidade, tá bom? E qualquer dúvida, estou aqui à inteira disposição para tirar. Bom, tá aqui no caso de vocês, já está aqui, pessoal, ó. Atividade bem direitinho aqui para vocês fazerem, não tem nem desculpa de não fazer, tá bom? Então faça o mais rápido possível, procure um momento para fazer, tá entendendo? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Pronto. Eu tinha colocado aqui essa parte aqui, tecendo saberes, mas eu optei colocar logo essa atividade aqui, até porque, pessoal, isso que nós estamos fazendo aqui vai cair na prova de vocês. Tudo que nós estudamos vai cair na prova. Por exemplo, conto de suspense, questão da propaganda. O que a gente viu mais? O que a gente viu mais, pessoal? Hã? Pronomes, verbos, tá? Então, tudo que a gente viu vai cair nessa prova. São 20 questões, viu? A prova lá, viu? 20 questões. Cada questão vale 0,5 pontos, ou seja, meio ponto. Tá beleza, então? Então, vamos voltar para cá e vamos continuar a nossa revisão da nossa prova, né? Alguém sabe onde a gente parou ontem? Vamos ver aqui. A gente viu ontem aqui.
botar aqui. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao que nós estávamos ontem falando com vocês. Acho que não deu muito tempo a gente ver. A gente só viu só uma das questões, se eu não me engano. Foi só uma delas. Só, né? Vamos lá, é difícil de abrir aqui. Até que enfim que abriu aqui. Pronto. Aqui abriu. Heloísa, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar aqui do começo, né, pessoal? Né, Mayara? Porque muita gente ontem não participou. É. E aí é bom a gente começar do começo. Vamos aqui apresentar do começo. Ixi, Maria, voltou de novo. Voltou de novo. Pronto. Então, um simulado, né, de interativo de português, trabalhando algumas questões que a gente pode eventualmente utilizar na prova, né? Então, vamos aqui. Essa foi a primeira questão que a gente trabalhou, não foi, gente? Ou não? Foi. Ver se eu consigo. Gente. Pronto. Então, essa é a primeira questão. Aparentemente aqui, né? No caso, visivelmente, a gente está visualizando aqui que tipo de texto aqui, pessoal? Como é que a gente chama isso aqui? Como é que vocês conhecem esse tipo de texto? Isso aqui é uma carta? É uma receita? É uma notícia ou é uma história em quadrinho? É uma história em quadrinho? Isso, uma história em quadrinho. Tá? Por quê? Por que ela tem esse nome, história em quadrinho? Porque a história, as cenas, ela vem dividida em quadrinhos. Por isso que é chamado de história em quadrinhos, tá bom? Então, vamos ver aqui. O que nós observamos aqui nessa tirinha ontem? A gente falou que para responder essa questão aqui, a gente tem que prestar atenção tanto na questão escrita como na questão das imagens. Aqui o que você vai usar mais é a imagem para responder. Você observa que aqui é um casal, não é? Tá vendo aí o casal? Pronto. O que tem aqui? O que o homem está dizendo? Que alegria! A Mafalda já ir para a escola? Ela responde, é maravilhoso mesmo. Temos uma filha que já vai para a escola. Observe aqui a situação. Aqui eles estão alegres, não estão? Ó.
Você percebe que nessa foto aqui, ela está, o casal está alegre, satisfeito. Aqui também. Agora aqui eles estão mais um pouco relaxados, ó, tá vendo? Aí vem aqui. Temos uma filha que já vai para a escola, tá? Aqui já nesta imagem a gente percebe que eles estão mais velhos, né? Até o cabelo, vê que aqui nem o cabelo não tem mais, né? A primeira coisa que a gente fica mais velho, os cabelos vão ficando mais pouco, né? A pele enrugada, né? Então, o que você tem que prestar atenção nesse quadrinho aqui, que é o quarto quadrinho, tá? Para responder essa pergunta aqui. Vamos ver aqui. O texto em negrito, que é essa parte aqui todinha, ó, temos uma filha que já vai para a escola. No quarto quadrinho, é possível perceber que os pais de Mafalda estavam felizes aqui? Eu posso dizer que eles estão felizes, pessoal? Não. Observando essa imagem, olha só aqui a expressão facial das personagens. Então, olhando só pela questão da expressão facial, a gente já percebe que eles não estão felizes, não é? Então, a alternativa A não é. Então, os pais da Mafalda estão o quê? Assustados, não é? Ansioso não está ainda irritado, eles estão o quê? Assustados. Vejamos aí. Pronto, a resposta correta é isso aí. Letra B. Os pais da Mafalda estão assustados, como você pode perceber aqui, né? Na próxima, leia a história em quadrinho abaixo. Pronto, aqui eu tenho a história em quadrinho. Rex, Sonho Maluco, é o título da história. Bocejo, nossa! Sonhei que eu era um desenho e que, quando eu dormia, um desenhista ia pintando todo o meu dia seguinte. Hehe! Mas que loucura! Você percebe na história uma sequência, né, em que no primeiro momento aqui, ele está o quê, pessoal? Aqui, esse personagem está o quê? Cansado, com sono. Como é que está a postura desse personagem aqui? Vamos prestar atenção aqui. Então, no trecho, nossa, tá vendo aqui? Nossa. No segundo quadrinho, o ponto de exclamação. Qual é o ponto de exclamação? Esse aqui, ó. O ponto de exclamação destaca que a personagem estava espantado, empolgado, amedrontado ou sonolento. Hein, pessoal? Como é que estava o personagem aqui nesse momento? Olha aí, um bocejo. Quando você está cansado. O que é um bocejo? É quando você está. Estou com sono, né? Então quer dizer o quê? Que ele está sonolento. É por isso que ele faz esse bocejo aqui. Então o ponto de exclamação aqui indica isso, que o personagem está sonolento. Letra D. Leia o texto abaixo, Cavalo e o Burro. Ó, só pelo título já dá para saber qual é o tipo de texto, não é? Ó, que está perguntando. O texto acima é uma fábula, uma carta, uma piada ou uma manchete? Só pelo título você já consegue designar que tipo de texto é este. Mas vamos ler o texto. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sobre o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas, quanto posso tão bem continuar com as 4? Tem um cara de tolo, o burro gemeu. É egoísta!
Lembre-se que se eu morrer, você terá de seguir com a carga de 4 arrobas e mais a minha. O cavalo pilheirou, deu de novo a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica bem ao chão e rebenta. Chegando os tropeiros, maldizem a sorte e sem demora arrumam com o 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe chicotada em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou o papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema dobrada agora. Devemos ser justos com as nossas obrigações, pois o egoísmo não nos leva a lugar nenhum. Assim como aconteceu com o cavalo mais cedo ou mais tarde, nossas ações podem nos trazer sérios problemas. Isso é uma fábula, pessoal. É uma fábula. Por quê? Porque você observa que a fábula ela sempre começa com personagens sendo animais. Aqui os personagens são animais, não são seres humanos. Você pode perceber aqui o cavalo e o burro. O cavalo e o burro são personagens animais que agem como seres humanos. A principal característica da fábula é isso. Animais que agem como se fossem seres humanos, tá? Qual é a outra característica? A lição. Toda fábula traz uma lição, implícita ou explícita. Ou seja, pode aparecer ou não, mas você pode detectar que ela existe uma lição. Professor, o que é uma lição? É um conhecimento, é um aprendizado que a fábula está transmitindo para a gente. Qual é a moral que a gente pode tirar dessa fábula? Que a gente não deve ser egoísta, porque o egoísmo sempre não leva a lugar nenhum. Esse é o conhecimento que eu aprendi com essa fábula, que o egoísmo não é bom para a gente. Veja, o cavalo ele foi o quê? Né? Foi muito egoísta. E a gente sabe qual foi o destino do cavalo, né? O cavalo apanhou, levou chicotada, foi obrigado a levar a carga dele, as 4 que ele tinha e mais as 6 arrobas do burro, né? Então, a gente tem que aprender com isso, com essa fábula, que a gente não deve ser egoísta, né? Porque o egoísmo não leva a nada, né? Então, o texto é uma fábula, o texto é uma piada, uma carta ou uma manchete? Claro que nós sabemos que é a letra a fábula. Então vamos ver aqui se nós estamos certos. Mesmo é a fábula, né? Então no texto, lá na atividade de vocês, ou melhor, na prova de vocês, vai ter questões também envolvendo fábula, que você tem que saber, é claro, sobre essas características para entender melhor o gênero, né? É a mesma história, tá certo? Aqui a questão 4 é a mesma história, só que é outra coisa diferente que está pedindo aqui, né? É o descritor 23, que trata do desfecho da história, né? Qual trecho apresenta o desfecho da história? Ah, professor, eu não sei o que é o desfecho. Desfecho é o final da história. Como é que foi o final da história? Como é que eu vou saber o final? O final é bem no final, né? Não tem o que discutir, né? É o final do texto, é como a história termina. Vamos ver aqui o último parágrafo, olha. Assim como aconteceu com o cavalo, mais cedo, mais tarde, nossas ações podem nos trazer sérios problemas. É o último parágrafo, né? Então veja aí, o cavalo deu um pinote, relinchou, uma gargalhada? Não. Isso daqui não, está bem aqui assim, ó. Está no início, quase no início do texto. Então não é o final. E como o cavalo refuga, dá-lhe chicotada em cima sem dó. Também não. Está mais ou menos aqui. Assim como aconteceu com o cavalo mais cedo ou mais tarde, nossas ações
Aqui, ó, pode nos trazer sérios problemas. Aqui não deu para colocar toda aqui, né? Então é a letra C, quer ver? Né? Letra C é a corretinha. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre desse escritor 23, né, que trata dos elementos da narrativa? Então, eu até falei, pessoal, que os elementos da narrativa são o quê? A situação inicial, como a história terminou, né? O enredo da narrativa, que dentro do enredo nós vamos ter a complicação da história, né? Que é o conflito, nós vamos ter o conflito. Qual foi o conflito aí que a gente pode perceber? Que há um conflito entre as duas personagens, o cavalo e o burro. Qual foi esse conflito? O conflito começou quando? Quando o burro estava se sentindo muito cansado, né? Foi a partir daí que começou o conflito, né? O conflito nada mais é do que uma disputa entre os dois personagens, não é? Então, há uma disputa entre o cavalo e o burro. Um querendo colocar a carga no outro. E aí, depois desse conflito, houve o que nós chamamos de clímax. Que é o clímax? É o ponto culminante da narrativa, aquilo que chamou mais atenção. Qual foi foi o momento mais dramático dessa história, Maiara? Você sabe? Qual foi o mais dramático? Aquele momento que chamou mais atenção para essa história? Foi o momento do que? Quando o burro trupicou, cara, levou um trupicão, caiu no chão e, a partir daquele momento, os tropeiros colocaram a carga no cavalo. Toda a carga no cavalo. Então, esse é o momento culminante da narrativa que a gente chama de clímax. Aquilo que chama mais atenção da gente. Esses são os principais elementos da narrativa. Situação inicial, o enredo da narrativa, que tem o conflito, né? A questão do clímax e a situação final, que é o que nós chamamos de desfecho, que como a história terminou, tá certo? Aí vem aqui a quinta questão, né? Nós temos aqui, pessoal, o quê? Você já consegue detectar que tipo de texto é esse, não já? Ou não? Pela própria estrutura você já consegue, né? E se você for ainda mais esperto, você já consegue detectar aqui, ó, pela fonte do texto, você já consegue detectar que tipo de texto é esse. Olha, Carlos Drummond de Andrade. Aí você pensa, quem foi Carlos Drummond de Andrade? Um poeta, não é? Aí mais aqui tem antologia poética. Então quer dizer o quê? Só pela estrutura do texto e pelo autor do texto e essas informações já dá para concretizar que esse texto ele é uma poesia, ou seja, é um texto poético. Se eu fosse perguntar para vocês que tipo de texto é esse, vocês diriam o quê? É uma poesia. Por que uma poesia? Porque ela é disposta, pessoal, em versos, ou seja, na poesia cada linha é chamada de verso, e estrofe é cada agrupamento. Aqui nós temos o quê? 2 agrupamentos de versos, né? Mais um aqui. Então, se eu perguntasse que tipo de texto é esse, você ia dizer o quê? Que era uma poesia, tá? Vamos ler aqui? Cidadezinha qualquer, casa entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Eu vou voltar aqui, viu, gente? Oito h 44, né? A gente tem um pouquinho aqui de tempo aqui para a gente aproveitar, né? Então, como vocês puderam observar, aqui no verso Eita vida besta, meu Deus, apresenta uma linguagem, né? Claro que quando você vai escrever um texto, você tem que pensar também no tipo de linguagem que você vai usar, né?
vai depender do tipo de texto que você vai escrever também, né? Do momento, vai depender do momento. Então, pensando nisso, nós temos dois tipos de linguagem importantes, que é a linguagem formal e a linguagem informal, tá? Quando se vai escrever um texto, tem que perceber nesses dois tipos de linguagem aqui mais importantes, né? Além delas, nós temos a linguagem científica e a linguagem padrão. No caso, aliás, a padrão é a mesma que formal, viu, gente? Padrão é a mesma que formal. É bom que vocês aprendam isso aqui. Padrão, a linguagem padrão é a mesma que a formal. Então, o que é uma linguagem formal? É aquela linguagem que o escritor, o interlocutor, tem que escrever de acordo com a gramática. O que é a gramática? É a norma, né? Por isso que chama de linguagem norma padrão. É a linguagem padrão que você tem que escrever. Por quê? Quando você está falando, é diferente de você estar escrevendo. Tá entendendo? Porque quando eu falo, eu posso falar de formas despreocupada, digamos assim. Uma vez que eu falo e você compreende, isso não é errado. Agora, quando você passa para a forma escrita, você tem que levar em consideração um monte de regras, né, da gramática. Então, isso é a linguagem formal, quando você escreve com cuidado, de acordo com a gramática. É a linguagem formal. Agora, quando você escreve sem preocupação com a gramática, né, como no caso desta expressão aqui, eita, vida besta, meu Deus. Veja que está na linguagem informal, né? Da linguagem informal. Por quê? Porque essa palavra aqui, essa frase, transcrevendo para a linguagem formal, a gente teria que fazer uma mudança aqui, né? No lugar de eta, você teria que mudar essa expressão para outra expressão que fosse da linguagem formal. Eta, né? E não é eta, é eita, né? Seria a forma correta, né? Então aqui nós estamos utilizando a linguagem informal aqui, tá bom? Linguagem informal. Vamos ver aqui, pessoal, eu vou voltar aqui no exemplo, eu vou colocar uma poesia para vocês verem um exemplo de linguagem informal aqui. Vou voltar aqui e vou pesquisar aqui uma poesia de Doutor, me dê licença para... Vamos ver aqui. Pronto. Eu acho que é essa daqui. Pronto. Vamos ver aqui essa história aqui, que é uma poesia cantada, né? Por o cantor Fagner. É a Vaca Estrela e Boi Fubá de Patativa do Assaré. Vamos ver aqui para vocês verem essa poesia dele e vamos ver como ela está repleta da linguagem informal. Veja só. Seu doutor, me dê licença. Tá vendo aqui? Dê licença para minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha e é triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia aboiava na porta do curral. Vaca estrela, boi fubá. Eu sou fio do Nordeste, tá vendo aqui, ó, fio do Nordeste, ó. Eu sou fio do Nordeste. Fio quer dizer o quê? Filho. F-I-L-H-O, filho. Tá vendo? Esse texto está repleto da linguagem informal, né? Ou seja, o Patativa
escrevia do jeito que ele falava, tá certo? Por quê? Porque ele não era um poeta que tinha muito estudo. Ele não tinha muito estudo, era uma pessoa simples do interior do Nordeste. Ele era um agricultor, para saber. Morava em Assaré e a sua principal profissão que ele aprendeu, como ele mesmo disse, que foi trabalhar na agricultura, né? Plantar milho, feijão, tal, cuidar da lavoura, né? Por isso que ele escrevia assim: eu sou filho do Nordeste e não nego o meu natural. Tá vendo? Natural, né? Mas uma seca medonha me tangeu de lá para cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem a lembrar. Tá vendo? Olha só que interessante. Minha linda vaca estrela e o meu boi fubá. Quando eu era tardezinha, eu cantava, começava a boiar. Vaca estrela, boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo de se trapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez o açude secar, morreu minha vaca estrela. Se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar. Tá vendo? Olha o tanto de palavras aqui que estão na linguagem informal. Esturricou, é uma linguagem rotineira. Trapalhar, tá vendo? Trapalhar, medonha, ok? Alembrar, a palavra alembrar também aqui que eu vi aqui, cadê? Tardezinha, medonha. Então essas palavras, pessoal, elas estão todas na linguagem informal, tá certo? Ou seja, deu para entender aí, pessoal, o que é uma linguagem formal e informal, tá certo? Deu para entender, né? Sim. Então aqui a letra D é informal, né? Eita vida besta, meu Deus, né? É uma linguagem corriqueira do dia a dia, né? Cidadezinha cheia de graça. Olha só aqui de Mário Quintana. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas. Não para nunca nenhum segundo e fica torre sobre as velhas casas. Ficam cismando como ao vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouco fixo, que triste sina. Há quem me dera ter lá nascido. Lá toda a vida pode morar, cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num olhar, num só olhar. Ele está valorizando aqui a cidade, a simplicidade da cidade, cheia de graça, não é? Então, a expressão cheia de graça aqui, ó, cheia de graça, cidadezinha cheia de graça, significa o quê? Tem o mesmo significado de barulhenta, risonha, encantadora ou engraçada. O que é uma cidadezinha cheia de graça aqui no pensamento do autor? Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que causa ter dó. Com seus burricos, as pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Então ele está valorizando a cidade pequena, porque é uma cidade tranquila, pacata, né? A simplicidade. Eu até estava vendo que eu estava assistindo um comentário do Padre Antônio, que hoje em dia, pessoal, a gente tem que dar mais valor às coisas pequenas, não é? Porque Deus, ele não veio para os ricos, né? Porque os ricos são orgulhosos, não é verdade? Os ricos já vivem bem. Ele veio pelo pobre, pelo simples, né? Então, as coisas mais simples da vida
é que a gente tem que dar valor. E o Mário Quintana aqui, através dessa poesia, ele quer mostrar para a gente da simplicidade que existe numa cidade, daquela cidade pacata, onde tem poucas casas, né? Uma cidadezinha pequena, que tem animais a pastar, né? Então ele vem colocando todas essas características para mostrar para a gente que o importante da importância das coisas pequenas, né? Então, a cheia de graça para ele é o quê? Barulhenta? Não, barulhenta não. Essa cidade aqui é tranquila, né? Você observa que é uma cidade tranquila, pequena, né? Os seus burricos apastados. Tem uma cidade barulhenta? Não, uma cidade calma, né? Risonha, encantadora ou engraçada? O que você acha se você fosse marcar aqui a alternativa A, B, C ou D? Vamos lá, gente, vamos participar? C. Vamos lá, encantadora. Vamos lá, a maioria que é encantadora. Vamos ver aí. Vamos ver se é encantadora. Muito bem, encantadora. Acertou, Mayara. Você, show de bola aí, né? Então, essa prova que você vai fazer vai ser show. Vai dar para tirar um 10, não vai? Bom, vamos lá. Aqui. Leia o texto abaixo. Mousse de manga. Ô, Mayara, você já fez mousse de manga? Não. Não, né? Mayara, tá faltando. Já passou a mensagem aí do link, fechar o link ou não? Não. Ainda não, né? Leia o texto abaixo. Mousse de manga. Então vamos aprender, Mayara, fazer o mousse de manga? Tá? Isso aqui é o que, pessoal? Uma receita, não é? Se eu fosse perguntar para você que tipo de texto é esse, qual é o gênero desse texto? É uma receita, porque as receitas ensinam a fazer algo. Então vamos ver aqui, mousse de manga. Aprenda a receita que tem apenas 4 ingredientes. É muito fácil, cara. Veja aí, 2 mangas grandes picadas, uma caixa de gelatina incolor dissolvida em meio copo de água. Você sabe o que é, né? Gelatina que a gente compra lá no supermercado. É um bichinho assim, parece um tabletezinho de suco, né? A gente compra aquele suco artificial. Tem para vender, a gelatina, né? Aí dissolve em meio copo de água. Uma caixa de leite condensado. 2 caixas de creme de leite. Modo de fazer. No liquidificador, bata as mangas picadas com a metade de meio copo de gelatina dissolvida em água. Depois, acrescente o leite condensado, o creme de leite e o restante da gelatina dissolvida. Bata durante 2 minutos. Coloque em uma travessa e leve à geladeira por 1 ou 2 horas. Está pronto. Pronto para ser servido. Olha só como é muito fácil, né? Então, aprendeu aí, ô Mayara, como é que faz? É bem muito simples, porque a manga você já tem em casa aí. Com certeza tem uns 2 ou 3 pés de manga aí no quintal. Tem. Né? E é só comprar os outros ingredientes. Faz que é uma beleza. E é gostoso, hein? É gostoso. Aqui de vez em quando a minha mulher faz mousse de manga, mousse de maracujá. Eu gosto muito de maracujá. Tá? Então as receitas, é uma receita aqui. Então esse texto serve para quê? Que é a finalidade desse texto. Para que serve esse texto? Para contar como surgiu o mousse de manga? Não, que não está falando sobre como surgiu o mousse de manga. Dá dicas sobre diversos alimentos, ensinar a fazer um alimento, ensinar a cortar mangas. E aí? A, B, C ou D? C. Isso, ensinar a fazer um alimento, que é o mousse. Aí, muito bem. Então, pessoal, finalizemos aqui. Nayara, anote aí. Anote aí qual foi que a gente parou. Foi na 7ª, não foi? Pronto. A Nayara já está sabendo aí que nós paramos na 7. Já deu o aviso aí, né? Já deu o aviso. Pois muito bem, Mayara. E turma, obrigado aí pela participação.
E você já sabe que a partir da tarde você já pode ir pegar a prova, ok? Ok. Tchau, professor. Tchau, Tchau. tchau.